Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo das 6, a quinta da lei, na sua TV Sim. Cumprimento também quem está nos escutando pela Rádio Viva e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje o nosso tema vai ser INSS e Previdência Social. Eu sou Maria Tereza e estou aqui hoje com um time de convidados, um time bacana, que é a doutora Moniele Gomes Coelho Barreto. Ela é advogada, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e atua nas áreas, Direito Trabalhista, Previdenciário e Empresarial. E doutor Vinícius Garcia, que é especialista em Direito Empresarial, atua na área civil, imobiliário e empresarial. Gente, o tema de hoje é um tema super importante, A gente está aqui para bater esse papo. INSS, Previdência Social, presente na vida da maioria dos brasileiros. Mas antes, eu vou pedir para a produção chamar o trânsito lá fora, porque a gente está na véspera do feriado. Vamos ver como é que está o trânsito, gente? Vamos ver, mulher? Vamos sim. O que vocês acham? Tá ficando cidade grande, né? Aqui é Linhares, quase a entrada ali do São José. Linhares está movimentado, eu estou confundindo com Vitória. Está crescendo. O trânsito está crescendo bastante, né? Então, gente, quem está saindo para o feriado, falei que o feriado começou mais cedo para uns, para outros está começando agora, daqui a pouco. Mas cuidado no trânsito, cuidado na estrada, muita consciência, quem vai viajar, com a família, com os amigos, porque não é brincadeira, tá? Então vamos lá, gente? Vamos começar? Então, primeira coisa, a gente tem que explicar para as pessoas o que é o INSS, O que é esse instituto? Sim. Então, Moniele, você pode explicar para a gente claro, o que é o INSS? Claro. Todo mundo, já ouviu falar que o INSS é o número 135, onde fica a agência aqui em Linhares, Várias pessoas passam à frente, mas assim, como funciona o INSS, o que é o INSS, A sigla significa Instituto Nacional da Seguridade Social, que é o INSS quem administra a Previdência Social. A Previdência Social, ela é um órgão que ela cuida do direito social de todos os brasileiros, não só dos que são segurados pelo INSS, mas de todos os brasileiros. Esse é o INSS, de forma bem simples, para todos entenderem. Muito bom. Doutor Vinícius, fala pra gente quem tem direito, tem direito aos benefícios da Previdência Social. Quem são esses segurados? Quem são as pessoas que têm acesso a esse benefício? Certo. Todo trabalhador brasileiro tem acesso ao benefício do INSS, desde que cumpra com os requisitos, as contribuições para adquirir o direito e via requerir esses benefícios. Ou seja, qualquer trabalhador brasileiro que tem a sua carteira assinada vai ter direito aos benefícios aí do INSS. Sim, é interessante também a gente lembrar que além desses trabalhadores, tem aqueles rurais, aquelas pessoas que nasceram na fazenda, que tem economia familiar, ou trabalha como meieiro, que também tem essa possibilidade no futuro, vamos dizer, de uma aposentadoria rural, já pegando um gancho, dos próximos assuntos. Também tem o BPC, que a gente vai falar. Então, todos os trabalhadores, também outros que também conseguem ter acesso, ao INSS. Nas suas classes específicas, Isso é muito importante, gente. É muito importante saber quem pode ter acesso a esses benefícios. Mas, o que acontece? Quando a gente pensa em INSS, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? A aposentadoria. Não é isso? Isso a mesmo. Aposentadoria. Entretanto, como a gente está falando aqui, não é só a aposentadoria. A aposentadoria não é o único benefício
que o INSS fornece ao cidadão brasileiro. Sim. Fala pra gente, Vinícius, quais são os outros benefícios, né? E como que eles se enquadram aí? Certo. Dentro dos benefícios contemplados pelo INSS, a gente vai ter os benefícios programáveis e os não programáveis. O nome é um pouco sugestivo, né? Os programáveis são aqueles que o trabalhador se programou para ir, a partir de determinado tempo, usufruir desse direito. Que basicamente a gente está falando aí da aposentadoria por tempo ou por idade. Os não programáveis, como o nome já sugere também, justamente são aqueles benefícios em que o trabalhador vai se valer de algo que ele não esperava, né? Algum acontecimento, desde que ele esteja com a carteira assinada, contribuindo, ele vai ter direito. Como, por exemplo, aí, auxílio doença, auxílio maternidade, né? A gente vai ter auxílio reclusão, entre outros. Acontecimentos aí da vida aí do trabalhador que ele não esperava, e o INSS está ali para contemplar alguns benefícios nesse sentido para esses trabalhadores. Por isso que é tão importante a gente estar em dia ali com o Sim. INSS, né? Sim, isso daí. Porque senão, quando acontece alguma coisa, além de não ter o direito futuro, aposentadoria, Sim. se durante a nossa vida laborativa acontece alguma coisa, ou engravidou, ou, né, sofreu um acidente, ou teve alguma doença incapacitante, você não vai poder voltar ao trabalho e também não vai poder receber ali pelo Instituto. Então, Sim. muito importante observar isso aí. É interessante também a gente lembrar, igual no caso da gestação, né, que você disse, que a gente também precisa entender que, às vezes, a gente tem que sempre estar contribuindo, né, como você disse, porque, eu engravidei. Não é simplesmente engravidei e vou começar a contribuir e vou começar a receber, né, porque existe um período de carência. Então, as pessoas têm que contribuir o período de carência para fazer jus ao benefício, né. Sim. Então, não é só... é um seguro mesmo, é como se fosse isso. É uma coisa que, se você planta, você colhe. Se você não plantou a contribuição, você não vai colher, geralmente, na maioria dos casos, né, um auxílio do INSS. Muito bem. E aí, doutora Monielle, o que acontece? Muita gente procura o advogado para se aposentar. Chegou no escritório, doutor, eu quero me aposentar. Mas a gente, numa conversa, né, ali vai colhendo os dados e tal, a gente observa que não cabe a aposentadoria, que o que vai caber é aquele benefício de prestação continuada, Isso que todo mesmo. mundo conhece como BPC ou LOAS, né? Isso mesmo. E não a aposentadoria. Sim. Explica pra gente que benefício é esse, quais são as características dele? Sim, vamos explicar. O BPC, ele é a exceção da exceção, né? É uma situação onde a pessoa nunca contribuiu para o INSS, mas ainda assim ela vai ser segurada pelo INSS. Por ser uma exceção, por ser algo destinado a quem nunca contribuiu, então não é um benefício simples da pessoa receber. Para a pessoa receber o BPC, ela precisa cumprir 2 requisitos. O primeiro deles tem que ser maior de 65 anos, ou seja, não é só ser idoso, né? Porque a gente pensa assim, idoso acima dos 60. Antigamente, né, as mulheres aposentavam com 60. Uhum. Então, não é só 60, é 65 anos, independente de ser homem ou mulher. E, além disso, tem a outra opção também de ser deficiente físico. Então, várias vezes o rol, né, de doenças consideradas deficientes físicos, ele sempre atualiza. Por exemplo, esses dias teve uma novidade da visão monocular, que é a pessoa cega de apenas um olho. Teve a novidade dos autistas, né? Então, às vezes a pessoa chega e procura, doutora, meu filho é autista, então eu preciso receber o BPC. É um dos benefícios, né? Como se for uma criança, óbvio que nunca contribuiu, né? Mas se for um adulto deficiente físico ou idoso, né, acima de 65, na verdade, que não contribuiu, também precisa cumprir o benefício de miserabilidade. Como que... O benefício não, requisito de miserabilidade. Como funciona esse requisito? A pessoa precisa receber a renda per capita, ou seja, por pessoa da família, tem que ser inferior a um salário mínimo, no caso, dividido por 4, né? 1/4 do salário mínimo, que é mais ou menos R$325, né? Esse valor por pessoa. Então, o que acontece? Ele tem que cumprir o requisito da miserabilidade e também ser um deficiente físico ou idoso. É interessante que quando a gente faz o requerimento, né, desse benefício, existem 2 perícias, né? Uma perícia que é a avaliação social,
para provar a miserabilidade dessa família, que é através do cadastro único, que todo mundo, né, já faz ali pela prefeitura, pelo cadastro único. E também o INSS faz como se fosse uma verificação, né? Ver se tem alguém naquele cadastro único que está contribuindo, que está de carteira assinada. Se tem alguém ali que já recebe uma aposentadoria, né? Então, tem que cumprir esse requisito e o da idade ou, né, deficiência física, que aí é a perícia, se for deficiente físico, né? Então, tem que passar nesses dois, tem que cumprir os dois requisitos, né? E o BPC também, existem várias particularidades. Então, por exemplo, não tem direito a 13º, não é uma coisa para sempre, é como se fosse um auxílio-doença que ele vai ser revisto. Na verdade, é mais parecendo uma aposentadoria por invalidez. Ela não é para sempre, né? Se a invalidez for para sempre, a aposentadoria vai ser para sempre, né? Sim. Se a miserabilidade e a deficiência física for para sempre, porque a idade não tem como voltar no tempo, Não né? tem, não tem jeito. Infelizmente. Isso daí as mulheres tentam, né? Mas a gente não consegue. Não É só as verdade. mulheres, Não só as doutora. mulheres, isso aí, os homens cada vez estão mais, né, rejuvenescidos, né? É verdade. Então, assim, nesse caso a gente precisa, o contribuinte, né, não o contribuinte no caso, né, o segurado, ele precisa cumprir sempre esses dois requisitos, senão vai voltar. E também nunca pode cumular, por exemplo, eu recebo aposentadoria e recebo BPC, não pode, né? Agora, pode existir em raríssimos casos, né, duas pessoas da família recebendo um BPC. Vamos dizer que, hipoteticamente, tem uma família com 10 pessoas. Ninguém ali tem um vínculo empregatício. Podem ter duas pessoas, né, que da família recebendo o BPC. E também nunca deixa pensão por morte, porque é um benefício só daquela pessoa. Não é como se fosse uma aposentadoria, né, que deixa uma pensão por morte. Entendi. Então, gente, uma coisa muito importante, mantenham o CAD único atualizado. Exatamente. Porque acontece uma curiosidade, né, que assim, o CAD único, ele serve para uma série de benefícios federais, né, mas os municípios, o estado também utilizam essa base de dados como parâmetro para concessão de alguns benefícios. Sim. Então, se você não tem o seu CAD único atualizado, você deixa de receber não só os benefícios sociais, como também municipal. O que vier municipal, por exemplo, a gente usa em determinados municípios o CAD único para fins de regularização fundiária, para comprovação de renda. Sim, né? sim. Que é uma base de dados seguros justamente porque ela tem esse controle e essa verificação periódica. Sim. Né? Mas nesse assunto ainda, nós tem uma curiosidade, né, que é em relação à pessoa que comprova a necessidade de um remédio ou de uma dieta, né, que não são fornecidos pelo SUS, mas que a gente vai falar no próximo bloco, porque agora vai vir o comercial. Nossa, é muito rápido, né? É muito rápido, passa Boa. muito rápido. Mas daqui a pouco a gente volta para a Monielle esclarecer para a gente essa exceção. Tá? Porque aí você pode receber um pouco a mais dentro desse benefício que é o BPC. Olá, voltamos para esse segundo bloco com nossos convidados, doutora Monielle, doutor Vinícius, para continuar falando sobre o tema INSS e Previdência Social. Vamos lá, a gente terminou o primeiro bloco falando que existe, falando do BPC, né, falando desse benefício de prestação continuada, e explicando o que era esse benefício, as particularidades dele, e eu chamei aqui uma exceção, né, para você esclarecer nesse segundo bloco, que é a questão do deficiente físico e do idoso que precisa de uma dieta especial ou de algum medicamento especial que não tenha cobertura do SUS. Isso. Nesses casos, doutora Monielle, o que acontece? Sim, na verdade, o que acontece? Como a gente já explicou anteriormente, né? Precisa ter 65 anos ou ser deficiente físico e também cumprir o requisito da miserabilidade. Só que às vezes o que acontece? A família tem uma renda por pessoa superior a 1/4 do salário mínimo, que é
R$325, só que é uma pessoa que às vezes tem que fazer uso de um medicamento que não é fornecido pelo SUS. Por exemplo, tem a farmácia básica aqui em Linhares, né, para quem é daqui, que fica em frente o Bocas Lanches, por exemplo. Então a pessoa vai até essa farmácia e lá não tem condições de fornecer esse remédio, né? Também tem a situação da pessoa que faz uso de uma dieta, às vezes um leite especial, alguma coisa assim, que também não é fornecido pelo SUS. Então, nesse caso, esse valor gasto com o medicamento ou com a dieta é excluído da renda. Por exemplo, a renda por pessoa é R$400, mas gasta R$500, R$600 por mês com esse medicamento ou essa dieta, então esse valor é excluído, né, desse requisito de miserabilidade. É como se o salário da pessoa, né, caísse. E aí como funciona? A pessoa precisa comprovar receita médica, né, demonstrando que ele precisa de fazer uso desse medicamento ou dieta. Também precisa de ter uma nota fiscal provando, né, o valor que ele gastou na compra do medicamento ou do alimento, né, da dieta. E também precisa de ter uma prova de que esse medicamento não é fornecido pelo SUS, né? E às vezes o que acontece? Às vezes o medicamento ou a dieta é fornecida pela farmácia básica, só que esse não é um processo que você chega lá na hora e já sai com remédio, né? Infelizmente existe um trâmite, né, todo. Existe uma disponibilidade de estoque. Então, enquanto esse medicamento não é fornecido, a gente entende que pode ser protocolada, né, esse requerimento do INSS, mostrando o requerimento da farmácia básica, mas também mostrando que ele ainda não recebeu esse medicamento, né? Então, essa forma é a exceção da exceção, né, do BPC em relação ao requisito da miserabilidade. Muito bacana, tá vendo, gente? Essas informações, né, elas são muito importantes. As pessoas às vezes não têm conhecimento, deixam de receber aquilo que tem direito por falta de informação. E a gente está aqui para isso, para levar informação de qualidade para casa de vocês. Isso mesmo. Né? O que acontece? Outra coisa, né, que é importante a gente deixar muito claro. A Previdência, o INSS, ele atua tanto como seguro como uma entidade de assistência. Então, frisando, a aposentadoria é uma forma de seguro social. O BLOAS, né, o BPC, é uma forma, é um benefício assistencial. Então, você não precisa de contribuir para ele. Você tem o direito a partir do momento que você cumpre os requisitos que a doutora Monielle falou de maneira super clara para a gente. Doutor Vinícius, vamos só frisar um pouco mais para o pessoal. Certo. Qual é a importância da contribuição previdenciária? Bom, a contribuição previdenciária é de papel fundamental para a manutenção do sistema, né? Ela é obrigatória para todos os trabalhadores, já é descontada diretamente do salário. E sem essa contribuição não seria possível todos esses benefícios que o INSS contempla aí, seus trabalhadores, seus contribuintes, e até mesmo os que não contribuem têm direito a certos benefícios, como foi falado aqui agora. Então, sem a contribuição, não seria possível a manutenção desse sistema, a perpetuidade do INSS, né, para que as pessoas tivessem acesso aos benefícios. Muito bem. Doutora Monielle, olha só. Outra situação que sempre acontece, né? A gente está falando aqui, você precisa contribuir, né? Aí todo mundo, a maioria das pessoas pensa assim, nossa, eu tenho que ter carteira assinada. Mas muita gente não trabalha, né? Informal, não tem trabalho informal, não tem carteira assinada, ou não trabalha, né? Sim. Como que essas pessoas podem contribuir para a Previdência Social? Sim. É muito interessante que a gente fala contribui, mas como, né? E quanto isso vai custar, né? Então, primeiro a gente tem que saber quanto custa, né? Como funciona, para depois colocar em prática. Então, o que acontece? Existem várias formas da pessoa que não trabalha de carteira assinada, né, contribuir para o INSS. Porque quando você trabalha de carteira assinada, como o doutor Vinícius já falou, é descontado direto do seu contra-cheque. Você não tem a opção, né, de não contribuir. Então, o que acontece? Quando você não trabalha de forma formalmente, né, de carteira assinada, se você é um microempreendedor individual, ou seja, você é autônomo, e você tem um faturamento anual de até R$81 mil, que dá 6 mil e poucos reais em média por mês, ou seja, um mês deu 7, um mês deu 5, mas anualmente deu inferior a R$81 mil, você pode ter esse tipo de microempreendedor individual, você pode ser um MEI, né, que todo mundo conhece como MEI.
Essas são as pessoas autônomas. A vantagem de você contribuir como MEI é que o valor é 5% do salário mínimo. Então, é um valor, assim, muito irrisório, que hoje em dia corresponde a R$65, né? Então, você paga apenas R$65 o preço de um lanche, né? E você fica segurado pelo INSS. Você vai se aposentar, né? Às vezes chega uma pessoa no escritório lá, uma senhora, por exemplo, que sempre trabalhou como faxina, né? Um serviço que é pesado, né? Com dor nas costas. Aí, quando chega na velhice, não consegue mais prestar aquele serviço, não é mais interessante para o mercado de trabalho, mas não contribuiu. Então, se ela tiver 65 anos e ela conseguiu o BPC, ok. Mas e até os 65? Às vezes, o prazo de validade desse trabalhador é muito inferior aos 65 anos, né? Sim. Então, ela vai fazer o que até lá? Vai ter que se virar, né? Então, assim, se tivesse contribuído, e é apenas, assim, 15 anos, né, de contribuição, que é uma coisa que a gente não falou aqui, né, mas a parte de contribuição, o mínimo são 15 anos, a pessoa às vezes trabalhou 20, 30 anos, eu comecei a trabalhar, às vezes acontece, né, que antigamente o direito não era como hoje, comecei a trabalhar de faxina desde 15 anos de idade, né, então, assim, se assim que fizesse a maioridade fosse um MEI, né, já teria se aposentado, estaria tranquila, né? Um auxílio doença, né? Então, a pessoa fica totalmente segurada pelo INSS com apenas R$65 por mês, né? Mas nesse caso, não. Eu trabalho, ou eu não trabalho formalmente, eu não tenho um MEI, mas eu quero contribuir. Então, você pode contribuir na parte de contribuinte individual ou facultativo, que é 11% do salário mínimo, que dá R$143 hoje, né? Com o valor do salário. Com esse valor, você também tem direito a todos os benefícios do INSS. A única diferença é, você nunca vai se aposentar por tempo de contribuição, né? Vai ser sempre por idade, ou seja, hoje, né, a mulher 62, alguma coisa assim, até lá, sabe-se Deus quando, né, que será. Então, a gente tem que pensar assim, têm sido constantes, constantes, né? Para manter o sistema. Sim. Porque arrecada muito menos, né, do que paga. Então, se mais pessoas tivessem essa conscientização, vamos contribuir, né, 65 por mês, ou outro, né, que fosse R$143, advogada, né, tem que anotar as contas, né, porque não é com a gente. E aí a gente pega esse valor, né, já teria como ajudar o sistema e a gente também, né, a gente ajuda e é ajudado. Sim. E aí nesse caso só não aposenta por idade e nunca pode ser maior do que um salário mínimo, né, nunca tem, vou contribuir então 22%, vou receber 2 salários mínimos, não. É sempre um salário mínimo. A vantagem disso é que não cai, né? Não tem aquela história assim, aposentei com 2 salários e agora virou 1, né? Porque a alíquota, né, é diferente. Então, o salário mínimo geralmente sobe um pouquinho mais do que a aposentadoria, então vai ficando defasado, vai perdendo o poder de compra de quem é aposentado. Se for um salário mínimo, a vida inteira vai ser um salário mínimo, né? Então, tem essa vantagem. Não, mas eu quero contribuir com 5 salários, com 6 salários... E aí, essa conta é sempre 20%, né? 20% do salário mínimo para um salário, né? Que aí você pode aposentar por idade, por tempo de contribuição. E aí, é o completo, né? Vamos dizer, é o pacote completo. É o top, né? Então, assim, depende. Então, ou seja, tem muitas formas para contribuir. Só basta você querer, né? Então, assim, e trabalhar para isso e plantar para você poder colher quando você precisar. No futuro. Isso aí. Né? Que geralmente é quando a gente mais precisa, na velhice. E quando menos espera, né? No caso de um espera. acidente, né? No auxílio-doença. É verdade, isso aí. Mas a doutora Emanuele falou, Vinícius, sobre a necessidade de manutenção do sistema, né? E que mudanças acontecem de forma frequente. Inclusive, a última mudança não faz muito tempo. Faz médio tempo, né? Mas, assim, não tem tanto tempo assim, mas já tem um tempinho. Fala um pouquinho pra gente dessa mudança. Justamente as mudanças, elas vêm conforme a necessidade, né? Assim como a evolução do direito. Tudo vem de acordo com as necessidades. E a gente teve algumas mudanças recentes, né, com relação às regras e às normas de aposentadoria. Dentre elas, as principais que a gente poderia elencar aí seria a idade, que aí passou na regra geral, 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, aí fora as categorias especiais, né, que aí já
Eu recomendo vocês buscarem essa informação já com um advogado da sua confiança, que aí a gente está falando de muitos detalhes, né? Muitos detalhes. É verdade. Pormenores. Muitos pormenores. A gente não consegue entrar em tudo, não tem jeito. E aí, justamente, o INSS ele vem fazendo essas mudanças para que seja possível equilibrar as contas públicas e manter o serviço, né? Manter a prestação do serviço aí para os trabalhadores. E aí, fora a mudança de idade, tivemos a criação de uma nova alíquota, né? E também algumas mudanças na regulamentação para determinar quem tem direito a acesso a determinados benefícios. Bacana. Agora, Vinícius, olha só. As pessoas acham que algumas pessoas acham que assim, ó, cumpri o requisito, completei a idade, completei o tempo de serviço, tem direito à aposentadoria. Vou sentar e esperar. Não é funciona. Assim que funciona. Por né? mais que você já tenha completado aí preenchido todos os requisitos necessários, né? Completado o tempo de contribuição, completado a idade mínima, enfim, não adianta você sentar e esperar. Você precisa requerer o benefício junto ao INSS. Você já adquiriu o direito, agora você vai lá e provoca então o INSS para que você tenha direito ao seu benefício. Muito bom. E Vinícius, aquelas pessoas que trabalham, né, com algum serviço que seja perigoso ou que faça mal para a saúde, né? Como funciona isso hoje em dia? Eles podem, vai contar mais na hora da aposentadoria ou não? Na hora de se aposentar, isso não vai ser levado em consideração? Então, antes das novas mudanças que tivemos, você tinha aí de 20% a 40% aí de acréscimo na aposentadoria. Hoje não se fala mais nisso. Então, quem trabalha aí, que tem anotado na sua carteira, né, índice de precocidade, de insalubridade, não tem mais o direito desse acréscimo no final da aposentadoria. Entendi. Muito bom. E aí, Maniele, é possível a pessoa, né? Outra pergunta, assim, que eu acho que ela é muito pertinente. É possível a pessoa receber pensão por morte e aposentadoria ao mesmo tempo? Porque vem aquela crença, as pessoas sempre falam assim, você aposentar, você recebe pensão por morte, mas se você casar de novo, você vai perder a pensão. Isso hoje é verdade ou é mentira? Isso daí já foi verdade, né? Então, assim, agora pode casar, gente. Ninguém precisa mais ficar amaziado, né? Como diz o outro. Então, assim, isso existia mesmo anteriormente, mas após a reforma, acho que foi em 92, né? Que alterou essa situação. Quem recebe pensão por morte pode casar novamente, que não vai deixar, porque, na verdade, quando você cumpriu o requisito, você era viúvo, né, daquela pessoa. A alteração da pensão por morte é que antes ela era vitalícia, né? Então, hoje em dia não é mais vitalícia, depende sempre da idade da viúva ou viúvo, né? Então, de acordo com a sua idade, você vai receber algum tempo mais o benefício. Acho que é acima de 45 anos só, que o viúvo ou a viúva que vai receber para sempre. Porque a INSS, para fechar as contas, né, precisou, né, apertar o cinto. Porque uma mulher, exemplo, fica viúva aos 20 anos, né? Ela tem muitos anos pela frente, né? Para poder se reestruturar, né? A expectativa de vida dela é muito longa, então o INSS vai ter que custear muitos anos, né? Essa mulher, então, ou o homem, né? Que seja. Então, a pensão por morte, você casando não perde, mas depende do prazo que você vai receber, que não é mais vitalício. Isso é muito importante, né? A viúva observar para você se organizar, né? Porque você tem que saber que você não vai ficar com esse dinheiro o resto da sua vida, né? Dependendo do caso, tem um prazo, né, para você receber. Entendi. E a acumulação desses benefícios, eles têm um percentual, não tem isso? Tem sim. É muito interessante isso, porque isso foi uma mudança daquelas mudanças que é muito televisionada, né, e a gente ouve uma coisa, entende outra, né, a gente ouve pelas metades, né, alguém falou, a vizinha falou, o amigo do amigo, né, e aí você não sabe como funciona. E aí, o que acontece? Se ambos os benefícios, né, se a aposentadoria e a pensão por morte, os dois for um salário mínimo, recebe um salário mínimo dos dois, né? Então, cumula 100% os dois. Se o primeiro, aí não é um salário mínimo, algum dos dois é maior ou os dois são maiores do que um salário mínimo. Então, assim, sempre o que é mais vantajoso recebe integral.
Um é 5 salários, recebe integral. O outro é um salário mínimo, recebe um salário mínimo. O segundo é até 2 salários mínimos, aí você recebe 60% do que ultrapassar um salário mínimo, não 60% do valor total, né? Por exemplo, vamos dizer que seja de 1 a 2 salários mínimos. Você recebe um salário mínimo mais 60% do que ultrapassar um salário mínimo do segundo benefício. O primeiro você vai receber integral. Que geralmente o segundo não, o menos vantajoso, porque vamos dizer que você seja aposentada, mas sua pensão por morte é melhor do que a sua aposentadoria. Então, você fica com a pensão por morte integral e a aposentadoria você vai receber ela proporcional, né? Igual como a gente está falando. Então, a conta é a seguinte, de 1 até 2 salários mínimos, 60. Acima de 2, abaixo de 3, 40. De 3 até 4, 20. Acima de 20, acima de 4 salários mínimos, vai receber 10% do que exceder a um salário mínimo. Então, a conta é essa. Pode acumular? Pode. Vai receber integral? Depende. Aquele tal do depende, né? É o tal do depende, é isso aí. Então, gente, fica aí claro, né? Muito importante a gente saber esses detalhes. É fundamental para a gente saber o que vai requerer, quem pode requerer, quanto a gente vai receber, né? E, por enquanto, estamos no final do segundo bloco. A gente volta para o terceiro bloco, é rapidinho. Daqui a pouco a gente está aqui de novo com mais assuntos, né, sobre INSS e Previdência Social para vocês. Voltamos para o terceiro e último bloco com a doutora Monielle, doutor Vinícius, para falar mais um pouquinho sobre INSS e Previdência Social. Doutora Monielle, outro tema, né, que é muito importante, que as pessoas precisam saber, é o que é o período de graça. Vamos explicar para o pessoal o que é isso? Sim, vamos explicar assim. O período de graça é um período assim que você não está contribuindo para o INSS, mas você continua tendo direito, né? Continua segurado pelo INSS. É como se fosse uma segunda chance, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? Nesse período de graça, você continua segurado, como eu disse, mesmo sem contribuir. Então, quais são esses períodos? Quando você está recebendo salário maternidade, auxílio doença, qualquer tipo desses benefícios, você não está contribuindo diretamente, mas na verdade desconta do seu benefício, né? Então você continua segurado pelo INSS. Até 12 meses após essas contribuições, após essas contribuições, não, esse recebimento, né, do salário maternidade, do auxílio doença, você continua segurado pelo INSS. Então, fiquei 5 anos em auxílio doença, vamos dizer. 12 meses após o último recebimento, né? Recebi em maio, em junho começa a contar, né? 12 meses e até esse período você continua segurado pelo INSS. Se você trabalha de carteira assinada também, né? Você estava contribuindo, enfim, tem mais 12 meses. Se você tinha um tipo de segregação, é como se fosse uma doença que precisasse de uma segregação compulsória. Até 12 meses depois, você continua segurado. Se você precisou prestar um serviço militar, eu fiz uma colinha aqui, né, que é muita coisa. Quem sabe, esse negócio de ao vivo é assim. A gente não tem tudo, não tem jeito, gente. 3 meses serviço militar e 6 meses naquela parte de facultativo, né, que a gente comentou aqui dos 11%, né, você tem 6 meses após a última contribuição. E se você esteve preso, espero que não esteja nunca, né, 12 meses após você voltar, né, da penitenciária, também fica nesse período de graça que você fica na qualidade de segurado. Muito bom. Agora, uma última coisa, porque esse bloco é muito rápido, mas que é muito importante a gente falar. Hoje em dia, a gente tem muito o empréstimo consignado para aposentado e pensionista. Fala um pouquinho desses empréstimos para as pessoas. Sim. A gente sabe que pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Exatamente. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar. É maravilhoso e péssimo, né, ao mesmo tempo. Para quem precisa, as taxas dos empréstimos consignados são excelentes, porque o banco, né, a financeira sabe que você não vai deixar de pagar, porque você está recebendo, ele é descontado direto, como se fosse tipo pensão alimentícia que desconta na folha de pagamento, né?
né? Então, desconta direto no benefício. Eles mandam para o INSS e desconta. Para quem não quer, é péssimo, porque fica aquela oferta, você acaba de se aposentar, alguém da sua família fica sendo importunado. Então, a dica é, precisa de empréstimo consignado? Contrate, né, veja a margem consignável, enfim, mas fique bem de olho se eles não vão prorrogar esse empréstimo pro resto da vida. Porque o que acontece? Às vezes as financeiras, elas renovam automaticamente o empréstimo, colocam um valorzinho, às vezes R$1.000, R$2.000 na sua conta, você às vezes não percebe, né, e aí fica, esse empréstimo eterniza. Então sempre fica atento, recebi um valor, não é meu, opa, procura um advogado da sua confiança, pega esse valor, deposita em juízo e pede para retornar o empréstimo que você fez, né? Porque aí, claro, cabe danos morais por essa situação toda, mas aí você volta o empréstimo e um dia acaba, porque senão eterniza. E se você não tem interesse em fazer este empréstimo consignado, você também pode procurar um profissional de sua confiança, né, doutor? E aí esse advogado vai fazer o quê? Ele pode bloquear o empréstimo consignado, acessa o meu INSS e bloqueia. Então você vai correr de fraude, né? Ninguém vai fraudar o seu INSS e fazer um empréstimo porque está bloqueado. Muito bom. Ficar muito atento às taxas, né, doutora? Que algumas financeiras acabam abusando aí das taxas, né? Se tratando de idosos com pouca informação, às vezes está precisando daquele dinheiro e acaba aplicando umas taxas abusivas aí, né? Sim, até ficar de olho até em familiares, né? Porque às vezes acontece, faz um empréstimo para mim, depois eu te pago, né? E aí o idoso, às vezes, coitado, demorou tanto tempo para se aposentar, às vezes pega a margem consignável toda, então pega e bloqueia e fala, o meu tá bloqueado. Então, assim, é até melhor para você negar, né? Dizer assim, não, o meu tá bloqueado, não tem jeito, não tem como fazer empréstimo para ninguém. Porque é uma situação que às vezes você fica até sem saber negar, né? Mas assim você pode negar, fala, não, tá bloqueado. E o que a gente vê hoje é realmente esse endividamento, né? Muitas pessoas, muitos idosos que precisam do dinheiro, às vezes por questões familiares, de amigos e tal, estão no limite, acabam não recebendo, acabam passando por situações muito complicadas, né? E realmente fica muito difícil para as pessoas. Mas, gente, é importante, né? É um tema de suma importância. A gente está aqui tentando esclarecer todos os pontos, né? Lógico que é impossível, né? Nesse tempo que a gente tem, adentrar determinadas particularidades, mas vamos prestar atenção agora, né? Nessa contribuição para a Previdência Social. É muito importante para o trabalhador, é muito importante para quando a gente não está podendo trabalhar, né? Observe também se você conhece alguém que precisa do benefício assistencial, do LOAS, para buscar esse benefício. Muitas pessoas, né, doutores, passando necessidade, muitas famílias, né, que não estão conseguindo ter acesso a remédio, ter acesso à saúde. E é muito importante, é um direito do cidadão, é assegurado, né, pelo INSS. E o acesso nem é tão difícil, porque hoje os canais do INSS são muito mais de um acesso muito mais fácil do que antigamente. Com certeza. Né? Hoje todo mundo tem aplicativo, né? Tem alguém da família que tem um aplicativo, ou um advogado de confiança, ou até mesmo no NAPS, acho que eles fazem isso aqui em Linhares, né? No CRAS, acho que é no CRAS. Já teve cliente que falou assim, eu fui no CRAS, o CRAS fez para mim. Então, assim, é um acesso para todos, né? A ideia deles é facilitar o acesso para que realmente quem precise não fique desassistido. E você, dona de casa, né, todos contribuam, porque quando você precisar, vai estar ali. E você ajuda também a manter o sistema, que alguém que você conhece pode precisar e você vai estar ajudando essa pessoa, né? Com certeza. E é isso aí, a doutora Maniele lembrou bem. O CRAS auxilia muito as pessoas nessas questões. O assistente social mais próximo da sua casa vai te dar todas as orientações para que você faça esse acesso. Além disso, 135 e o meu INSS, que é um aplicativo que você vai baixar no seu telefone e vai acessar através do gov.br. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tá vendo? Também sei direito previdenciário, é isso aí. E bacana é que o nome já diz, né, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, assim, olha que forma inteligente de te garantir uma seguridade social, né? Muitos brasileiros não têm aí nós brasileiros, né? Não temos essa cultura de já fazermos aí uma programação, né? Se preparar ao longo de muitos anos para um interpério da vida, algum problema. Então, o INSS vem para suprir isso.
né, de maneira barata, se faz eficiente, né, e vem cada vez trabalhando para manter esse serviço daí. Então tá muito fácil para todo mundo, a contribuição mínima já te garante uma série de benefícios, né? Enfim, mais vale estar segurado do que não estar. Exatamente. O seguro morreu de velho, né? Como diz o outro. Exatamente. Se você não tem... Outro dia foi uma outra convidada falou que se você não tem a vida eterna... exatamente. Né? Para a questão de sucessório, né? Isso aí, o seguro morreu de velho. Eu falo que para cada instituto do direito a gente tem um jargão interessante. Exatamente, é assim mesmo. Mas é verdade. Gente, a gente está chegando ao final do programa, ao final do 3º bloco. Eu quero agradecer muito a vocês, a presença, ter aceito o convite para falar de um tema tão especial. Né? Vou abrir para vocês falarem um pouquinho, mandarem abraços para Elisa, para a Beatriz. Isso aí, né? devem estar esperando já. Com certeza. Duas lindas. Já sei que a Beatriz é das minhas, gosta de esporte radical. Isso aí, toda radical, toda radical. Isso aí, muito bom. Então, né, para começar os agradecimentos, vou começar pelo marido, que da última vez você nem me agradeceu, eu que fico com as meninas. Então, assim, né, meu marido, meu Porto Seguro, Luciano, te agradeço muito, né, por estar aqui, né, também, por poder estar aqui, por ficar com as meninas, cuidar tudo. Elisa, Beatriz, por vocês existirem e serem um presente de Deus na nossa vida. E a todos que estão aqui ouvindo a gente, a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre um tema tão relevante. A gente dá uma pincelada, a gente quer falar mais, né? Sim. Mas fica se segurando. Mas, se Deus quiser, serão outras oportunidades também de falar sobre isso. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito bom, doutor Eu Vinícius. gostaria primeiramente de agradecer ao convite, Maria Tereza, nosso amigo Tiago, né, doutor Tiago Durão Pandini. É abraço coletivo para ele, que não está aqui hoje, mas Thiago, a gente não esquece. Não está aqui, mas a gente estava lembrando de você o tempo todo. Tá? Faz muita falta, né? Faz falta, alegria faz falta. Em pessoa. Mas a gente vai voltar, tá? Não, semana que vem a gente tá junto. É isso aí. Porque assim, às vezes ele tá... Às vezes eu tô sozinha, ele me deixa sozinha. Semana passada fui eu, mas ele tá sempre por aqui. Mas a equipe é assim, né? Um ajuda o outro, né? Quando não tá, o outro tá ali e faz com excelência. Com né? certeza. Então, eu queria agradecer o convite, né? Da Maria, do Tiago. Mandar um alô aí, talvez, para minha avó que esteja assistindo, minha mãe, das mulheres da minha vida. E é isso, gente. Agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar com vocês um pouquinho, tirar um pouquinho da dúvida de vocês. Um tema aí que, sem dúvidas, é importante para muita gente tirar essas dúvidas, né? E um abraço, uma boa noite para todos. Gente, eu quero agradecer a atenção de todos, né, que acompanharam a gente até agora. Lembrando para vocês que o Bate-Papo das 6, ele acontece todos os dias na TV Sim, mas, como diz o Thiago, só a quinta é da lei, né? E quem não assistiu o programa, né, quem não pôde assistir, a gente tem a reprise, que acontece amanhã, de 6 às 7 da manhã, e no sábado, de todos os programas, de todos os Bate-Papos das 6, a partir das 15 até as 15 horas, tá bom? Um grande abraço a todos, até semana que vem, com o Thiago, se Deus quiser, aqui. E é isso, gente. Obrigada, uma feliz Páscoa para todos. Mais uma vez, cuidado no trânsito quem vai viajar. Quem for ficar por aqui, vamos aproveitar nossa cidade maravilhosa, que a gente estava falando aqui, Lagoa do Paranã, Lagoa Nova, né? Muitas coisas para a gente fazer por aqui durante o feriado. É isso, uma boa noite, fiquem com Deus. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim.
cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.